Primeira parte. No Espírito Santo em seu conceito e essência original, no aramaico e judaico. No pensamento judaico, hebraico, e no contexto aramaico, o que muitas vezes é traduzido como Espírito Santo não é visto como uma pessoa separada, mas sim de uma forma diferente do entendimento cristão. No hebraico, judaico, o termo RVA HaKodesh, Ruach HaKodesh. Ruach RVA, vento, sopro, espírito, HaKodesh, HaKodeshiat, o sagrado, o santo. Portanto, significa literalmente sopro santo ou espírito de santidade. No judaísmo, isso é entendido como a presença ativa de Deus no mundo, a inspiração divina que vem sobre uma pessoa, a força que capacita alguém a profetizar, ter sabedoria ou discernimento. Não é uma entidade separada, mas sim a ação do próprio Deus. No aramaico, o termo equivalente é RVHA, DKVDSHA, Rushat Kudshah. Também significa Espírito Santo, sopro santo. A palavra Rusha, espírito, é feminina no aramaico. Isso traz uma nuance interessante. O espírito pode ser visto com um aspecto mais nutritivo, consolador e gerador de vida, como um sopro que sustenta. Resumindo de forma simples, no contexto judaico e aramaico, não é uma pessoa separada. É o sopro de Deus em ação. É quando Deus se manifesta, guia, inspira e vivifica. Esse sopro é o mesmo que deu vida a Adão quando Elohim soprou? Sim, dentro do entendimento hebraico. É o mesmo princípio, mas com uma nuance importante. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, está escrito que Elohim formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. No hebraico, Nieshejamat Haim, Nishmat Shaim, fôlego de vidas. Reviha, Ruach, espírito, vento, soprou. Aqui não aparece exatamente Ruach HaKodesh, mas está falando do mesmo tipo de origem, o sopro que vem de Elohim. Então é a mesma coisa. É o sopro divino que procede de Elohim, a fonte da vida, mas com função diferente. Em Adão, da vida física e espiritual, faz o homem se tornar um ser vivente. Como Ruach HaKodesh atua guiando, inspirando e revelando Elohim, uma forma simples de entender. Nishmat Shaim, o sopro que te faz viver. Ruach HaKodesh, o sopro que te conecta com Deus, mas ambos vêm da mesma fonte. O próprio Elohim, um detalhe profundo. Na tradição judaica entende-se que todo ser humano tem esse sopro de vida, mas quando alguém anda em intimidade com Deus, esse sopro se manifesta de forma mais consciente, sensível e guiadora. Isso é muito profundo dentro do pensamento hebraico. Eles entendem o ser humano como formado por camadas de vida, todas vindas de Elohim, as três principais dimensões, Nefesh, Nepesh, a alma vivente. É a parte ligada ao corpo. Envolve emoções, desejos, instintos, vontade. É o que faz você sentir alegria, dor, medo, amor. Quando a Bíblia diz que o homem se tornou alma vivente, está falando do Nefesh. Ruach, RVHA, o espírito, é o sopro em movimento. Relacionado à consciência espiritual, caráter, escolhas, é onde acontece a luta entre o bem e o mal. É como um vento interior que te direciona. 3. Neshama, o sopro divino. É a parte mais elevada, direto de Deus, Elohim. Ligada à percepção espiritual profunda, entendimento e luz. É aquilo que te conecta diretamente ao Criador. Como isso funciona junto? Pensa assim. Neshama vem de Deus, alto. Ruach faz a ponte, meio. Nefesh vive no corpo baixo, como se fosse. Deus sopra, Neshama, passa pelo espírito, Ruach. Se manifesta na vida, Nefesh. Ligando com Adão, quando Elohim soprou, ele não deu só ar. Ele colocou no homem, Bida, Nefesh, movimento espiritual, Ruach, e uma centelha divina, Neshama. Um entendimento bonito da tradição disse que o corpo vem do pó, o Nefesh anima o corpo, o Ruach direciona a vida, a Neshama lembra de Elohim. Isso se conecta de forma muito profunda com o que Yeshua ensinou, principalmente quando entendemos o contexto hebraico por trás das palavras.
Nascer do Espírito, João 3. Quando Yeshua diz, é necessário nascer da água e do Espírito. No grego está pneuma, mas a ideia vem do hebraico ruach, sopro, vento. Ele está falando de algo além do corpo. Não é nascer de novo fisicamente. É um despertar da parte espiritual, ruach, neshama. Ou seja, deixar de viver só no nefesh, vida natural, e passar a viver guiado pelo sopro de Deus, ruach. 2. O vento sopra onde quer, de João 3:8. Yeshua continua. O vento sopra onde quer. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui ele faz um jogo de palavras. Ventos ruach, Espírito. Ruach. Ele está dizendo, quem é guiado por Deus se move como o vento. Não é controlado pelo mundo, mas pelo sopro de Elohim. 3. Deus é Espírito, João 4:24. No pensamento hebraico, isso significa: Deus não é limitado ao físico. Ele é Ruach, presença viva, ativa, invisível. E Yeshua diz, os que o adoram devem adorar em espírito e em verdade. Ou seja, não é só ritual externo, nefesh. É uma conexão interna espiritual, Ruach plus Neshama. 4. O sopro após a ressurreição, João 20:22. Esse é um dos momentos mais fortes. E havendo dito isso, soprou sobre eles. Isso lembra diretamente Adão em Gênesis. Yeshua está fazendo um paralelo. Em Adão, início da vida humana. Aqui, início de uma vida espiritual renovada. É como se dissesse, assim como Deus soprou no início, agora há um novo começo. Adão recebeu o sopro, vida. O ser humano vive entre Nefesh, Ruach e Neshama. Yeshua ensina a viver além do natural, no sopro de Deus. O espírito, Ruach, não é separado de Deus. É a ação viva dele. Uma forma simples de guardar isso, o mesmo sopro que te fez viver, é o sopro que pode te guiar. Eles creem que o Ruach de Deus não estaria apenas sobre algumas pessoas, como nos profetas, mas seria derramado de forma mais ampla nos últimos dias. 1. A promessa do derramamento do Espírito. Um dos textos centrais é Joel 2:28. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. No hebraico, derramar, como algo abundante, contínuo. Ruach, o sopro ativo de Deus. Isso era revolucionário porque antes, o Espírito vinha sobre profetas, reis, líderes. Agora a promessa é, todos poderiam receber 2. Um novo coração e um novo espírito. Ezequiel 36:26-27. Vos darei um coração novo, e porei dentro de vós o meu espírito Ruach. Aqui não é só inspiração externa, é transformação interna. No pensamento hebraico, o problema do homem não era só comportamento, era o coração leve, desalinhado, e Deus promete colocar o próprio sopro dentro da pessoa para guiá-la. 3. O espírito como purificação. Em Isaías 4:4 fala de espírito de juízo e espírito de purificação. O Ruach também era visto como algo que limpa, que alinha, que remove o que não está correto. 4. O que eles esperavam nos últimos tempos? Muitos judeus esperavam que quando o tempo de redenção chegasse, o Ruach voltaria com força. Haveria profecia novamente. As pessoas teriam mais sensibilidade espiritual. Deus estaria mais próximo e ativo. 5. Como isso se conecta com Yeshua? Quando Yeshua fala sobre o Espírito, ele está dentro dessa expectativa. E quando acontece o evento em Atos 2, Shavuot Pentecostes, vento ruach, fogo, pessoas falando e profetizando, para um judeu da época, isso era um sinal claro. As promessas estavam começando a se cumprir. Resumindo de forma simples, antes, o Espírito vinha sobre alguns, promessa, viria sobre todos, esperança. Mudaria o interior do ser humano. Uma frase que resume esse entendimento, o mesmo sopro que criou o homem, seria derramado para restaurar o homem. Além de Nefesh, Ruach e Neshama, os sábios, principalmente na tradição mística judaica, falam de níveis mais elevados da alma. 1. Chaya Hi, vida viva. Significa vida que transcende, é um nível acima da Neshama.
Não está totalmente dentro da pessoa. É como uma vida que a envolve. Representa conexão mais direta com o divino, percepção espiritual mais elevada. É como se fosse a vida que vem de Deus, mas que o ser humano não controla totalmente. 2. Yeshida, Yeshid, unidade. Vem de Eshad, É o nível mais profundo da alma. Representa a unidade absoluta com Deus. O ponto onde não há separação. Não é algo emocional ou racional, é algo essencial. Estrutura completa, visão judaica. Nefesh, vida física, instintos. Ruach, emoções, caráter, direção. Neshama, entendimento espiritual. Shaya, vida superior ligada ao divino. Yetidá, unidade com Elohim. Como isso é entendido? Os 3 primeiros, Nefesh, Ruach, Neshama, são mais acessíveis ao ser humano. Os 2 últimos, Shaya e Yeshidá, são mais profundos, ligados ao divino, em linguagem simples. Nefesh, você vive. Ruach, você sente e escolhe. Neshama, você entende Deus. Shaya, você é envolvida pela vida divina. Yeshidá, você está em unidade com Elohim. Um detalhe importante, judaico. Esses níveis não são partes separadas como peças. São dimensões da mesma alma, em diferentes profundidades. Uma frase que resume: quanto mais profundo o nível da alma, mais próximo ele está da fonte, o próprio Elohim. A ideia dos sábios judeus hebraico não era só teoria, mas mostrar como cada nível da alma se manifesta na vida real. Do Nefesh, ação e sobrevivência. Como aparece? Fome, sono, cansaço, instintos, rotina do corpo. No dia a dia, comer, trabalhar, descansar, reagir automaticamente às coisas, é a vida básica acontecendo. 2. Ruach, emoções e caráter. Como aparece? Alegria, raiva, medo, decisões morais, consciência do certo e errado. No dia a dia, escolher perdoar ou guardar mágoa, controlar ou não uma reação, agir com bondade ou não. Aqui acontece a luta interior. 3. Neshama, consciência espiritual. Percepção de Deus. Busca por sentido, entendimento mais profundo. No dia a dia, momentos de reflexão, sentir que algo não está certo por dentro, desejo de se alinhar com o que é correto. É quando a pessoa começa a viver com propósito. 4. Shaya, sensibilidade espiritual elevada. Como aparece? Sensação de conexão profunda com Deus. Clareza espiritual mais intensa, momentos de luz interior. No dia a dia, experiências espirituais mais marcantes, percepção mais sensível do que é verdadeiro. Não é constante, vem como vislumbres. 5. Yetidá, unidade. Como aparece? Nível mais profundo e raro de consciência. Senso de total alinhamento com Deus. No dia a dia, a vida é como um movimento. Não é algo comum ou contínuo. É o ponto onde a alma está totalmente ligada à sua origem. É mais uma realidade essencial do que uma sensação. Como os sábios viam isso na prática, às vezes você está no Nefesh, rotina, sobrevivência. Às vezes no Ruach, conflitos e escolhas. Às vezes toca o Neshama, consciência mais alta. E em momentos especiais, experimenta algo de Chaya. O objetivo, no pensamento judaico, não é fugir do mundo, mas elevar o nível da vida comum, ou seja, viver o físico Nefesh com direção Ruach, iluminado pela consciência Neshama, uma forma simples de visualizar. Corpo vive, emoção reage, espírito direciona, alma profunda conecta. Frase final dentro dessa visão. A vida não é sair do mundo, é trazer o que é mais alto para dentro do que é comum. Agora encerro essa primeira parte desse aprendizado, convidando você a compartilhar e deixar o seu like. Esse é o canal A Verdade que Liberta.